Especialistas confirmam. Agora é real. O objeto interestelar 3I Atlas pode ser uma tecnologia alienígena. Em 2020, eu escrevi sobre uma alienígena misteriosa que deixou cristais escondidos na Terra e sobre um asteroide que estava vindo para nos destruir. 5 anos depois, um objeto real, vindo de fora do nosso sistema solar, está atravessando o espaço e cientistas de Harvard não conseguem explicar. Vocês acham que é coincidência? Porque eu não acho. E quando você souber o que a NASA está escondendo, você também não vai achar. Fique até o final, pois você vai ficar chocado. Olá, meu povo fabuloso. Sejam muito bem-vindos ao Vida Fabulosa. Eu sou a Cristina Guzmão e eu preciso conversar com vocês sobre algo sinistro. Esse aqui é Fabulosos, Caçadores de Lendas, o primeiro livro da série que eu criei. E olha, quando eu escrevi essa história, eu achei que era apenas uma ficção teen sobre folclore brasileiro, lobisomens, sacis, sereias. Mas tinha algo a mais nessa história. Tinha uma alienígena misteriosa. Agora me responde uma coisa. Você acredita em premonição? Em sincronicidade? Porque é o que está acontecendo agora. No dia 1º de julho de 2025, há poucos meses, telescópios detectaram um objeto vindo de fora do nosso sistema solar. O nome dele? 3I Atlas. E as características bizarras desse objeto estão fazendo os maiores cientistas do mundo ficarem de cabelo em pé. Se você está sentindo aquele frio na espinha, deixa o like, se inscreve no canal, porque essa história vai muito além do que você imagina. Primeiro, vamos entender o que é esse objeto misterioso. O I de 3I Atlas significa interestelar. Isso quer dizer que ele não nasceu aqui. Ele veio de outro sistema solar, de bilhões de quilômetros de distância. E ele é o terceiro objeto interestelar que detectamos. Por isso, o número 3. Antes dele, vieram o Oumuamua, em 2017, e o Borisov, em 2019. Mas, galera, o 3I Atlas é totalmente diferente de tudo. Foi detectado pelo telescópio Atlas, no Chile, no dia 1º de julho de 2025. E quando os cientistas começaram a estudar ele, cara, aqui que a história fica insana. Primeiro, a composição dele é alienígena, literalmente. Cometas normais têm muita água congelada, certo? Mas o 3I Atlas tem até 8 vezes mais dióxido de carbono do que água. E o telescópio James Webb, o telescópio mais poderoso do mundo, detectou uma substância chamada carbonil sulfeto, algo que quase nunca aparece em cometas. É uma química que não é daqui, que não é do nosso sistema solar. Segundo, cometas normalmente só ficam ativos, soltando gases, quando estão bem perto do Sol, né? Faz sentido. O calor ativa eles. Mas o 3I Atlas começou a soltar gases quando ainda estava além da órbita de Júpiter. É como se ele tivesse uma fonte de energia interna, um motor próprio, e isso não é normal. Terceiro, o tamanho. A massa desse negócio é estimada em no mínimo 33 bilhões de toneladas. É maior que Manhattan, uma montanha espacial viajando a 216 mil quilômetros por hora. E agora vem a parte que ninguém está falando. Galera, prestem muita atenção nessa cronologia. 1º de outubro de 2025. O governo dos Estados Unidos entra em shutdown. Fecham tudo. 3 de outubro. O 3I Atlas passa a apenas 30 milhões de quilômetros de Marte. É a melhor oportunidade para estudar esse objeto. E adivinhem o que acontece? A NASA coloca 15 mil funcionários, 83% do time inteiro, em licença forçada. No momento mais importante, a NASA fecha. Enquanto isso, a Agência Espacial Europeia, a ESA, está lá capturando imagens, coletando dados, fazendo ciência. E a NASA? Silêncio! Aí a congressista Ana Paulina Luna teve que intervir pessoalmente,
Ela fez pressão para que a NASA apontasse os telescópios para o objeto. E olha que estranho, a NASA disse que levaria dias para processar as imagens de Marte. Mas em menos de 24 horas começou a soltar declarações para a mídia. Sabe o que eles disseram? É apenas um cometa normal. Não há nada para ver aqui. Mas como eles chegaram nessa conclusão, sem dados completos, sem análises detalhadas? E tem mais. O shutdown, coincidentemente, aconteceu bem quando o objeto passava perto de Marte e foi resolvido dias depois. Conveniente demais, não acham? Agora vem a pergunta de milhões. Por quê? Por que todo esse sigilo? Por que essa pressa em chamar de normal sem investigação completa? Será que eles viram algo que não querem que a gente saiba? E enquanto a NASA ficava quieta, um cientista de Harvard decidiu falar. Avi Loeb, ex-chefe do Departamento de Astronomia de Harvard por 9 anos, diretor do projeto Galileu, um dos maiores astrofísicos do mundo. E ele publicou um estudo apresentando 7 anomalias sobre o 3I Atlas, anomalias que desafiam tudo que sabemos. Vamos a elas. Anomalia 1. A química alienígena. Como eu disse, 8 vezes mais o composto CO2 que água. Carbonil sulfeto. Compostos que não existem naturalmente na Terra. Essa não é a química do nosso sistema solar. Anomalia 2. Ativação impossível. Começou a soltar gases além de Júpiter. A essa distância, o Sol não tem força suficiente para ativar um cometa normal. É como se ele tivesse bateria própria. Anomalia 3. Velocidade hiperbólica. Ele viaja a 216 mil km por hora. É uma velocidade de escape. Ele só vai passar pela gente e ir embora para sempre. Não vai voltar. É um visitante de passagem única. Anomalia 4. Alinhamento com a eclíptica. Aqui fica arrepiante. A trajetória do 3I Atlas está alinhada com o plano onde os planetas orbitam o Sol. A margem de erro? Apenas 5 graus, Avi Loeb calculou. A probabilidade disso acontecer, por acaso, é de apenas 0,2%. Uma chance em 500. Anomalia 5, timing perfeito. Essa vai te dar calafrios. O 3I Atlas chegou no momento exato para passar perto de Marte, Vênus e Júpiter. A probabilidade de um objeto interestelar ter esse timing, 0,005%. Uma chance em 20 mil. Parece quase planejado, né? Anomalia 6. Polarização da luz. A luz que ele emite tem um padrão nunca documentado. Polarização negativa profunda. Isso indica uma superfície com composição desconhecida. Anomalia 7. A conexão com o sinal WOW. Em 1977, o radiotelescópio Big Ear captou um sinal de rádio misterioso, o famoso sinal de rádio chamado WOW. Até hoje sem explicação. Quer saber a direção de onde veio aquele sinal? Ela está alinhada, com margem de apenas 9 graus, com a direção de onde o 3I Atlas veio. Probabilidade de coincidência? 0,6%. São 7 anomalias, 7 probabilidades baixíssimas. E quando você multiplica todas elas, a chance de tudo isso ser coincidência é praticamente 0. E por incrível que pareça, os cristais da imortalidade são 7. Sincronia, premonição ou mera coincidência? Me digam vocês. Agora voltando à alienígena de Fabulosos. Você lembra da noite oficial dos OVNIs? Pois foi quando alienígenas chegaram ao planeta Terra e ela veio junto. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre a noite dos discos voadores. Vou deixar aqui na descrição. Então, essa alienígena escondeu os cristais da imortalidade aqui no planeta. E no livro, existe um asteroide se aproximando, e somente o poder desses cristais reunidos consegue destruir esse asteroide. E agora? Agora eu vou contar por que isso tudo me assusta tanto. Em Fabulosos, Caçadores de Lendas, eu conto a história de 6 adolescentes fabulosos, um lobisomem, um saci, uma sereia e outros personagens seres do folclore brasileiro que descobrem que são reais. E eles precisam encontrar os cristais da imortalidade, que foram escondidos na Terra por essa alienígena misteriosa. Por quê? Porque um asteroide está vindo.
E somente o poder desses cristais reunidos pode destruir o asteroide e salvar a humanidade. Quando eu escrevi isso, eu pensei, que história incrível! Alienígena, mais cristais, os asteroide, mais folclore. Mas cara, e se não for só ficção? Pensa comigo, no meu livro, a alienígena veio à Terra há muito tempo. Ela deixou os cristais escondidos, e depois, ela foi embora. E se o 3i Atlas for uma sonda? Um mensageiro de uma civilização alienígena que sabe dos cristais e veio tentar roubá-los? Pensa nas anomalias, timing perfeito, alinhamento impossível, ativação própria, composição desconhecida. E se ele não for um cometa? E se for uma nave-sonda enviada para verificar algo aqui na Terra? No meu livro, os cristais foram deixados com uma forma de proteção, uma tecnologia alienígena avançada. Quem acompanhar a série vai ficar sabendo de todos esses detalhes. E se essa civilização está vindo para verificar o que aconteceu com eles? Eu sei que parece loucura, eu sei, mas quantas coincidências a gente precisa ver? Vou deixar aqui um spoiler. Tem um trecho no livro 2, que ainda será lançado, onde a alienígena diz que, quando o céu revelar o mensageiro, os escolhidos saberão. Gente, eu escrevi isso há anos, e agora tem um objeto real, com características alienígenas, literalmente atravessando o céu. Será que foi intuição? Será que foi premonição? Ou será que de alguma forma eu já sabia? Mas calma, não posso simplesmente fazer conexões místicas sem mostrar o que a ciência está dizendo. A Villoeb não está brincando. Ele alertou a Organização das Nações Unidas sobre um possível evento cisne negro. Evento cisne negro é aquele tipo de acontecimento raro, inesperado, que muda tudo. E ele disse algo assustador. Se o 3i Atlas fizer uma manobra em direção à Terra quando reaparecer do outro lado do Sol, os mercados financeiros podem entrar em colapso. Porque isso significaria que não é natural, que tem inteligência por trás. E olha as datas críticas que estão chegando. 30 de outubro, periélio. O 3i Atlas atinge o ponto mais próximo do Sol, a 210 milhões de quilômetros. 3 de novembro, passa perto de Vênus, nova oportunidade de observação. 19 de dezembro, aproximação mais próxima da Terra. 16 de março de 2026, passa perto de Júpiter. Última chance de estudar antes dele ir embora para sempre. E aqui está o mais importante. Entre 30 de outubro e início de novembro, ele vai ficar atrás do Sol visto da Terra. Não vamos conseguir ver ele. E quando ele reaparecer do outro lado, vamos descobrir se ele continuou na trajetória natural ou se ele fez alguma correção de curso. Segundo os especialistas, se ele mudar de direção, gente, aí sim a coisa fica real. E olhem o que começou a acontecer. Olhem essas notícias. Parece mais sinistro para vocês agora? Então, o que é o 3i Atlas? Um cometa exótico vindo de outro sistema solar? Uma cápsula do tempo de bilhões de anos? Ou uma sonda alienígena verificando o que aconteceu com os cristais que foram deixados aqui? Eu não tenho a resposta final, ainda. Mas o que eu sei é que, quando eu escrevi Fabulosos, Caçadores de Lendas, algo dentro de mim sabia que tinha verdade nisso. A ideia de uma civilização alienígena avançada que deixou tecnologia aqui, de outras civilizações que podem estar monitorando a Terra, que podem estar chegando. Isso sempre fez sentido para mim. E agora tem um objeto real que não conseguimos explicar. No livro, os protagonistas são adolescentes, jovens que descobrem que são especiais, que têm poderes e que precisam salvar o mundo. E se a mensagem do universo for essa? Que os jovens de hoje, você que está assistindo, são os escolhidos da nova era?
Que vocês vão ser a geração que vai descobrir a verdade sobre vida extraterrestre? Sobre nosso lugar no universo? Se você quer entender toda a história dos cristais, da alienígena misteriosa, do asteroide, se você quer ver como eu imaginei esse contato alienígena, Fabulosos, Caçadores de Lendas está disponível. Vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários fixados. E tem mais. Esse é apenas o primeiro livro da série. Tem outros vindo. Sigam o Instagram Série Fabulosos para acompanhar tudo. Me conta aqui nos comentários. Você acha que a NASA está escondendo algo? E já que estamos falando em referências, eu lembro que o Tony Stark já havia dito que precisávamos construir uma armadura ao redor do mundo, justamente para nos proteger de invasões alienígenas. Você lembra disso? Curte esse vídeo se você chegou até aqui. Se inscreve no Vida Fabulosa e ativa o sininho, porque eu vou acompanhar cada movimento do 3i Atlas. Quando ele reaparecer em novembro, eu vou estar aqui contando tudo. E compartilha com aquele amigo que ama mistérios, que curte ficção científica, que acredita que tem algo maior além da vida na Terra. A verdade está lá fora, galera. E talvez ela esteja vindo até nós agora. E quem sabe, os cristais da imortalidade não sejam apenas ficção. Até a próxima, meu povo fabuloso. Continuem olhando para as estrelas e lendo boas histórias. Porque às vezes, a ficção e a realidade se encontram.